Acho que foi feio, né? Acho que ninguém que viu aquele espetáculo ali gostou do que ouviu. Acho que o ministro Paulo Guedes, em determinado momento, perdeu um pouco a paciência. Eu acho que é até perdoável pelo fato, é o seu primeiro momento, o seu primeiro enfrentamento, um enfrentamento difícil, uma reforma difícil, que mexe diretamente com a vida das pessoas. Ela precisa ser melhor explicada, ela precisa ser melhor detalhada, o governo precisa abrir a caixa preta dos números, não pode ficar nessa discussão direta de que a reforma economizará 1 trilhão sem mostrar como é que esse recurso vai chegar dentro dos cofres da União e qual é o benefício que os estados, que os municípios terão dessa especificidade. Então, foi um momento feio, mas faz parte do processo, faz parte do parlamento. Eu acho que alguns deputados se excederam, o ministro se excedeu em algum momento, mas eu prefiro ficar com o que foi de todo. Acho que ele foi muito firme na sua defesa, acho que ele se colocou bem a questão da defesa da reforma, que é importante. Talvez, como ele mesmo disse, inclusive, ele entendeu, talvez a reforma que o Congresso resolva terminar e votar e aprovar não seja a que foi proposta pelo governo, mas a gente precisa ter no norte, o governo precisa fazer a sua parte, precisa dialogar com os parlamentares para mostrar até o tamanho da espinha dorsal da reforma que foi tida e o que é que precisa ser mantido para que a gente consiga elevar a economia do nosso país e dos nossos estados e municípios. Faltou habilidade na experiência? Faltou habilidade como um todo. Acho que faltou habilidade do ministro, faltou habilidade do governo, das lideranças do governo. É inadmissível que você permita que um ministro vá para um debate numa comissão importante, como a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, sem haver um revezamento de deputados de oposição ou de governo. O líder do governo se inscreveu para falar no lugar dos deputados. O líder de governo ele tem prerrogativa, ele pode falar primeiro, fala o líder da oposição primeiro, depois fala o líder do governo. Então, nem isso, nem esse conhecimento regimental o governo tinha para poder ajudar o ministro Paulo Guedes na Comissão de Constituição e Justiça. Então tem muita coisa que precisa melhorar, o diálogo precisa ser ampliado, mas principalmente entender o respeito ao parlamento, porque o parlamento entende a importância que a reforma da Previdência tem para a economia brasileira nos dias de hoje.